uma doença que divide o mundo da pessoa ao meio. A angústia que mora dentro e o perigo que vive lá fora. Eu não queria aceitar a hipótese de eu estar com algum problema. Não aceitava. Marco Antônio Fronteira, 57 anos, médico. A depressão chegou ainda na juventude. Ao contrário do que pensamos, nem sempre um cenário desolador é o berço da doença. No caso dele, tinha acabado de se formar, era tenente do Exército. Foram mais de 10 anos convivendo, sobrevivendo com a depressão. Uma dor tão intensa que Marco resolveu mudar a vida radicalmente, ter fé na melhora. Depressão é coisa do passado, né? A minha luta agora é totalmente diferente, é para ajudar as pessoas. Diante dos olhos, a vida passa por um quadrado estreito. É assim que Roberto Carlos tem assistido o vai e vem das ruas, os dias andarem devagar. As doenças que afetam a mente maltratam o corpo e a alma. Isso porque costumam caminhar de mãos dadas com a desinformação, com preconceito. A frase que o deprimido mais escuta é falar assim: isso é frescura, isso é manha. Roberto Carlos, 39 anos, casado, pai de 4 filhos, cobrador de ônibus. Desde 2012, afastado do trabalho. No caso dele, a depressão se tornou incapacitante. Uma sombra que rapidamente foi tirando as cores e os contornos da vida. Por conta das crises intensas e frequentes, há mais de 6 meses, o Roberto já não sai de casa. Passa a maior parte do tempo assim, no quarto, na cama. A esposa e os filhos se revezam para não deixá-lo sozinho. Além do sofrimento, a doença tem adiado e muito o retorno ao trabalho, o que tem comprometido a renda da família inteira. 2 dos 4 filhos já tiveram que deixar a escola para ajudar nas despesas, já que a Vânia não pode passar tanto tempo assim fora de casa. Antes eu falava assim, né, que quando eu via na televisão, eu falava assim, depressão deve ser coisa para rico, que não precisa sair dentro de casa, tem empregado, tem... Eu falo, pobre não pode ter depressão. O que eu preciso é de um tratamento assim, mais firme, que eu fique internado, para que eu possa ter minha vida de volta, para mim poder ser o que eu era, porque eu não sou desse jeito. Nem sempre a depressão se manifesta como uma tristeza profunda. Pode aparecer também como irritação, indisposição e falta de interesse por coisas simples da vida. Duração e intensidade também podem diferenciar uma tristeza normal da depressão, que é incapacitante. Com diagnóstico e tratamento corretos, cerca de 80% dos pacientes vão apresentar melhora em aproximadamente 1 mês. Mas para uma pequena parcela, a doença permanece implacável. É a depressão resistente. Eu tenho tristeza persistente, eu tenho ideação suicida. Isso é simplesmente uma expressão dos circuitos cerebrais que são responsáveis pelo processamento das emoções. Esses circuitos estão funcionando de uma maneira inadequada. Durante nossa reportagem, Roberto Carlos pediu ajuda e tomou uma decisão corajosa. Por vontade própria, se internou nessa clínica em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Acompanhamos o cobrador durante a internação, onde foi atendido por médicos e psicólogos. Ele vai passar por terapeuta, vamos trabalhar a parte de esportes e de alimentação desse paciente, para que esse paciente retorne ao convívio em sociedade. Por várias vezes, Roberto Carlos pensou em desistir. O pensamento nesse momento é: se eu continuo doente na minha casa, ou se eu continuo no tratamento aqui na clínica, entendeu? Numa fase ainda bem difícil, antes de deixar a clínica nesse fim de semana, Roberto pediu para ver a família, os filhos. Eita, cadê o abraço do pai? Beijo do pai. Pai, dá aquele abraço forte. Um encontro diferente dos que viveram nos últimos meses.
repleto de sentimento, Tô bem. o que desperta a esperança de que logo ali, no futuro, tudo possa ser como antes. Felicidade é eu poder andar como qualquer ser humano. Poder ter o direito de ir e vir. E não viver trancado como um passarinho na gaiola. Você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, você que diz assim, Pastor Juliano, eu comecei 2023 e eu preciso de uma direção. Eu preciso que Deus ilumine os meus pensamentos para que eu possa fazer a diferença. Sabe quando que começa a mudança que você tanto precisa, que você tanto quer? Quando você toma uma decisão. Está escrito na palavra do nosso Deus que é Ele que coloca em nós tanto querer como realizar. Você quer vencer na vida financeira? Você quer sair de uma mesmice, de um aluguel, de uma situação onde você diz assim, olha, eu trabalho para enriquecer os outros, eu me mato de trabalhar, eu não sou reconhecido, eu preciso de uma ideia, eu preciso que Deus, o próprio Deus, me dê uma direção. Se o mal dá a direção para as pessoas, Deus também pode dar para mim uma direção. E essa direção eu quero que você venha buscar. Quando você sai da sua casa, quando você sai do seu local de trabalho e você vem segunda-feira fazer o congresso, eu vou pedir para colocar as imagens do povo, das pessoas vindo segunda-feira, firmando ali o seu pacto no altar, pegando o seu peitoral do juiz. Essas pessoas estão dizendo assim, Deus, eu preciso de uma direção. Eu quero que venha do Senhor. E quando vem de Deus e você coloca em prática, isso dá certo, meu amigo e minha amiga. Eu quero deixar o nosso WhatsApp à sua disposição, 048-99624-7812. Eu quero que você que está me assistindo agora de qualquer lugar, envie a sua mensagem, o seu pedido de oração através desse WhatsApp. Agora eu vou colocar a história do Paulo. Chegou aqui viciado, chegou aqui desorientado, perdido, uma pessoa desequilibrada. Mas quando Deus mudou a vida dele, ele recebeu uma direção. Acompanhe a história dele, da Karine, e eu já volto. Como é que é o nome do senhor? Paulo. E a senhora? Karine. Karine, né? Paulo, vindo segunda-feira, congresso, peitoral do juízo, pacto com a palavra, o que aconteceu? A gente chegou uns 3 anos na igreja, 3 anos, voltei, né, para a casa de Deus, para o altar. Aí cheguei era viciado, mais de 5 drogas diferentes. Viciado em 5 tipos de drogas diferentes. Sim, senhor. Era dependente da droga, dívida. E quando voltei para a igreja, me batizei nas águas, tive, né, meu encontro com o Espírito Santo. Aí a vida começou a mudar, né? Trabalhando hoje em dia, né, com carteira assinada ainda, mas nunca decidi só depender de uma renda só. Uma vez o pastor falou que a gente tinha que abrir postos, né? E aí essa fé despertou dentro de mim, que eu não posso depender só de uma renda, né? Trabalho com vendas também e nisso Deus tem abençoado. Às vezes eu recebo pedido, não tenho nem dinheiro para comprar os pedidos que tem para mim. Os clientes esperam um pouco, aí é que eu vou e compro, porque é muito pedido e eu não tenho às vezes o suficiente para comprar. É isso que Deus tem abençoado na nossa vida. Multiplicou, né? Multiplicou. Deixa eu falar um pouquinho para a dona. Karine. Você já conheceu ele viciado ou já conheceu transformado? Eu conheço transformado. Transformado, né? Sim. Se contasse para você o que foi o passado dele, a história dele, você acreditaria que um dia ele estaria aqui dando testemunho? Não, porque a cunhada, a irmã dele, contou para mim que ele era muito briguento, ele brigava com todo mundo, não tinha, era pavio curto, não levava desaforo para casa. E hoje eu não consigo imaginar que ele era assim, porque ele é muito tranquilo. Até para falar, é uma tranquilidade. Eu nunca vejo ele nervoso. E eu sou casada com ele, então... Legal, né? E quando eu cheguei também, eu também estava com o nome sujo, estava com dívidas, tinha conta para pagar, ganhava mal, e eu também comecei a obedecer, comecei a usar a fé, e aí a gente foi obedecendo, passo a passo, né? Não foi fácil, mas obedecendo, a gente foi vencendo cada luta que foi aparecendo, a gente conseguiu conquistar o nosso apartamento, antes mesmo da gente casar, quando a gente estava noiva, a gente conseguiu comprar o nosso apartamento. O apartamento.
E a gente conseguiu também comprar o nosso carro. Aí a gente se casou. Depois da gente ter se casado, a gente conseguiu trocar de carro. Então agora a gente já trocou de carro e Deus tem abençoado. Não é fácil, mas a gente vai alcançando. Agora, como Deus é grande, né? De uma pessoa viciada em drogas, 5 tipos de drogas, Deus transformou a sua vida, te deu uma esposa dele e te deu sabedoria para negociar, né? Sim, senhor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente assistindo agora que está lá viciada em drogas, chateada, triste, pensando em tirar a própria vida. E você está aqui nesse altar dando testemunho que o Senhor Jesus nunca mudou, né? Sim, senhor. Se essa pessoa vir, muda a vida dela também? Muda, sim, senhor. Vai transformar. Transforma a mente, né? Isso. Muda a mente primeiro. Deus abençoe, muito mais vai vir. Tá bom? Amém. Eu sempre falo para todas as pessoas que vêm aqui segunda-feira. Você está cansado de sofrer nesse mundo injusto, de dor, aonde as pessoas que estão trabalhando com você aí, dá risada para você, brinca com você e quer te derrubar. É o mundo aí fora. Você não pode contar um sonho para ninguém. Se você abrir a sua boca e contar um projeto seu para uma pessoa, você pode ter certeza que dá tudo errado. Porque esse mundo é um mundo injusto. Tem pessoas que conheciam o Paulo e desejavam a morte dele. Falava, esse aí não vai chegar a 25, esse aí não vai chegar a 23. Mas quando ele veio e começou a obedecer, a história dele mudou. E vai mudar a sua também. Eu vou pedir para me acompanhar aqui agora, que eu quero colocar aqui para que você acompanhe. Essa frase eu tenho falado ela todos os dias. Os que desejam o seu mal irão ver as vitórias que Deus irá te dar. Se tão somente você sair da sua casa, do seu local de trabalho, arrumar tempo segunda-feira e vir aqui buscar. Tem pessoas rindo de você, tem pessoas desacreditando de você, mas essas pessoas vão ver as vitórias que Deus irá te dar. Eu vou colocar agora mais uma história. Essa que eu peguei aqui segunda-feira, muito bacana. Você pode ser formado, você pode ter curso, você pode ter tudo. Se você não tiver a bênção de Deus, você não tem nada. E a Luísa é a prova disso. Acompanhe a história dela. Como é que é seu nome? Louise. Luísa. Eu estava conversando um pouquinho com você antes da reunião. Eu queria que essa pessoa de casa entendesse como é que uma pessoa que tem 2 pós-graduação chegou ao ponto de só ter R$30 para poder passar o mês, né? É. Uma humilhação. R$30, 30, com 2 pós-graduação. Me conta aí a sua história, como você chegou, como é que era, o que é a segunda-feira? Então, eu retornei à igreja, né? Eu participava há um tempo atrás. Você era firme. Eu era firme. Se afastou. Aí me afastei, né? Na função de trabalhar, me afastei. O muito trabalhar te tirou do Congresso. Isso. Eu trabalhava muito, ganhava pouco e achava que estava bom. Daí foi chegando a um ponto que estava demais e aí chegou um ponto também de entrar naquela questão de fazer coisas erradas, né? Para se manter. E aí eu não quis mais participar, né? Na verdade, eu não cheguei nem a entrar. Quando eu vi que iam me usar para fazer coisas erradas, né? Minha formação, o meu diploma, eu resolvi sair da empresa que eu prestava serviço, né? Sim. Aí saí da empresa e fui fazer aplicativo. Daí eu disse, Sendo formada, né? 2 sumiu pós-graduação. Tudo, dinheiro, desapareceu, passou Uma problemas, miséria total. foi pro aplicativo. Aí eu fui fazer aplicativo, né? Nada contra, mas eu não me formei para isso, né? Sei. Não esperava que ia chegar nesse ponto. Aí trabalhava 12, 13 horas por dia para conseguir me manter e mesmo assim não dava conta de me manter, né? Sufoco. Sempre na miséria, dívidas, uma miséria total. Aí nesse trabalho, né, de fazer corridas e tal, eu peguei uma passageira que me evangelizou, né, e disse, vou deixar um jornalzinho aqui para ti. Eu deixei ela na igreja. Nosso jornalzinho. Isso, o jornal da igreja. Você pegou a passageira e ela deixou a Folha Universal com você. Me deixou a Folha Universal.
E daí eu deixei no banco ali, né? E eu olhava pro jornal e disse, eu tenho que voltar. E aí a minha mãe falava, ó, tu tem que voltar, tem que voltar. E daí eu retornei, né? Passei numa igreja próximo da minha casa e retornei. E aí depois que eu retornei, começou a ter o resultado, né? Deus começou a prosperar, me dar direção do que eu tinha que fazer para mim prosperar, né? Sim. A sua volta fez Deus abrir as portas, né? Sim. Como é que está você hoje? Saiu do aplicativo? Não faço mais aplicativo. Hoje eu já tinha minha empresa, né? Na verdade, já tinha uma empresa, só que ela era parada, né? Eu prestava serviço, não recebia. Aí começava a rodar imposto, não pagava imposto, então tipo, era só gasto, né? Só gasto. Aí hoje eu tenho uma empresa que prospera, né? Na minha área, atuo na minha área hoje. Eu era uma pessoa muito insegura também, em questão de responsabilidade, eu achava que nunca estava bom, que alguém poderia fazer melhor, que eu tinha que ter mais cursos, que eu tinha que estudar mais, que eu tinha que fazer sempre mais. Você não acreditava em você? Eu não acreditava em mim. Eu achava que aquilo não era para mim e chegou um ponto que eu achei que eu tinha feito a graduação errada, né? E aí, conforme a orientação e direção do altar, eu fui vendo a profissional que eu sou e a empresa que eu tenho e fui me capacitando, né? No altar. Você vê, né, Luiz? Você é uma antes do congresso. E depois, até a sua autoestima, você passou a acreditar em você, né? Eu estou falando isso porque tem pessoas recém-formadas e pessoas formadas nos assistindo agora que essa pessoa lutou. Como você também. Essa pessoa sacrificou o tempo dela e hoje possa ser que ela esteja assistindo agora e ela é frustrada. Como você. A situação, o aperto te levou a uma vida de sofrimento. Mas só foi você vir e se voltar para Deus que as portas se abriu, né? Com certeza. Sua empresa está aí? Hoje a minha empresa é próspera, eu tenho mais de 4 contratos em andamento hoje, né? Tirando os que ainda estão sendo elaborados para assinar, e orçamentos que eu não dou conta de atender, né? Por conta de poder atender esses que já estão fechados, né? Para adquirir mais, eu vou ter que ampliar a empresa, né? Contratar pessoas para poder atender a demanda, né? E hoje eu presto consultoria também para investidores, então eu tenho prosperado bastante. Eu estou vendo aí a Bíblia do Pacto nas suas mãos, né? Funciona essa palavra? Com certeza. É só a pessoa vir, né? É só vir, escutar a direção de Deus, né? O que está sendo passado e confiar que vai dar certo. Com certeza. Deus te abençoe e muito mais vai vir. Amém. Segunda-feira, 7 da manhã, a primeira reunião. Às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Você vai passar pelo caminho dos pastos verdejantes, nós vamos determinar a sua vitória, você vai receber uma oração, você precisa se levantar, você precisa se reanimar. Se você quiser uma mudança, se você quiser, você precisa se reanimar e lutar. Se você lutar, você vai vencer. Eu pedi para colocar aqui uma frase, pegando aqui o testemunho da Luíse. Você vê que garantia de direção, não adianta se esforçar indo para o caminho errado. Se você quer mudança, você precisa estar no caminho certo. Você precisa ter um pacto com Deus. Aí sim, você vai ter a direção certa para você ter um sucesso garantido. Isso que os testemunhos dizem. Eu vim aqui e recebi uma direção. A próxima história que eu vou colocar agora é a do Hugo. Acompanhe a história dele, daqui a pouco eu volto. Como é que é o nome? Hugo, pastor. Hugo. Quando você chegou, que você começou a vir segunda-feira, antes de você entender pacto com Deus, o que você fazia? Como é que era a sua vida? Bom, pastor, existe um antes, um durante e um depois. Eu entendi que o congresso, para a gente vir, a gente buscando a direção no congresso, eu vindo, participando, Deus transformou a minha vida. Mas no meio do caminho, eu parei, pastor. De vir no congresso, eu quebrei o meu pacto. Tudo começou a desandar, pastor, para mim.
para o senhor ter uma ideia, nem uma vaga de manobrista eu consegui, pastor. Antes, quando vindo no congresso, eu tinha minha empresa, tinha o carro, tinha tudo do bom e do melhor. Mas um dia eu parei de plantar na segunda-feira no congresso, parei de vir nessa faculdade, tudo desandou. Nem uma vaga de manobrista, pastor. Cheguei numa situação muito difícil. Horrível, né? Horrível, pastor. Você está vendo, meu amigo? Você que está assistindo agora, que um dia você veio aqui. Você pegou a sua Bíblia do Pacto. Você pegou o seu peitoral do juízo. Você começou a caminhar como Hugo. Mas alguma situação, alguma coisa aconteceu que você parou. E quando nós paramos de lutar, vai ter uma oportunidade imensa que você vai dar para o diabo vencer. De repente ele vem prevalecendo, de repente ele vem vencendo, porque você parou de lutar. Se você voltar a lutar, ele vai perder. Um dia você tomou a decisão de vir. Exatamente, pastor. Então, quando eu voltei para segunda-feira, para o congresso, retomei o meu pacto, ouvindo novamente a direção que saía aqui do altar, Deus foi abrindo as portas, foi mudando, pastor, e mudou, graças a Deus. Quer dizer que essa pessoa, o que está assistindo agora, você veio com a camisa da empresa. Sim, estava trabalhando. Estava trabalhando. Você parou, você veio aqui. Essa pessoa, se fizer da mesma forma, Deus honra ela. Com certeza, pastor. E a segunda já do ano, né? Então, é o nosso combustível. Cada segunda-feira que a gente vem, absorve a palavra, sai daqui, vamos lutar. Deus sempre abre as portas, Deus sempre dá a visão, Deus sempre dá as ideias positivas para a gente conquistar lá fora, pastor. Que Deus abençoe você. Amém, pastor. E muito mais vai vir. Tá ligado? Muito mais vindo na sua vida, muito mais Deus acrescentando na sua vida, vai dando certo. Eu tenho certeza que você que assistiu o programa agora, você acompanhou os depoimentos, as histórias, os testemunhos, e você viu que esse Deus que disse assim no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quer sim mudar a sua vida e mudar a sua história. Agora eu quero chamar a sua atenção para esse momento que nós vamos ter agora, essa quarta-feira, essa noite de hoje. Hoje é o aniversário da noite da alma. Quarta-feira nós tiramos para cuidar da nossa comunhão e da nossa salvação. Eu vou deixar vocês com essa mensagem e eu te aguardo aqui para uma mudança total e completa. Deus te abençoe. Nunca estivemos tão atarefados como nos tempos atuais. Os dias parecem rápidos demais. São tantas coisas que resolvemos que quando percebemos, o tempo já passou. E em toda essa agitação, quem tem dedicado tempo para o que é mais importante? Há um ano, as noites de quarta-feira tornaram-se exclusivas para o investimento e cuidados com a alma. Sim, a alma, pois ela é tudo o que irá restar quando a vida neste mundo passar. A noite da alma é o momento propício para se dedicar à salvação, e só você pode decidir o destino da sua. Encontre a paz nesta vida e também no porvir, cuidando devidamente de sua alma. Participe da Noite das Noites, o início da nova etapa da Noite da Alma, nesta quarta-feira.